Olá, meus amigos e telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube. Sejam bem-vindos e um forte abraço a todos. Será possível que o que você vê não corresponde com a verdade? Quando você olha, por exemplo, um carro vindo na sua direção, você acredita que é uma bicicleta e que ela não vai te ferir, não vai causar nenhum dano à sua estrutura física? No Brasil hoje parece que as coisas estão desta forma, mas não é hoje. Isso já está acontecendo há pelo menos 5 anos. E nós vamos falar muito sobre isso para que vocês entendam. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, se tornar membro caso realmente goste do conteúdo e queira nos ajudar aqui a continuar a produzir vídeos. E também você pode seguir as nossas redes sociais e ingressar no nosso grupo de WhatsApp, Telegram e Signal. Tudo está abaixo da descrição do vídeo. Eu estou vendo a matéria aqui da Gazeta do Povo que, mais uma vez, traz aí uma postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal que me deixa preocupado. Preocupado porque a impressão que se dá é que você está vendo um mundo, ou melhor dizendo, um país, o Brasil, e tudo isso que você está vendo não está acontecendo, é ilusão de ótica, segundo o que traz a matéria da Gazeta do Povo que eu vou colocar aqui na sequência. Vamos lá. Para respaldar aí os nossos comentários, está na tela. Segundo a Gazeta do Povo, Barroso culpa aliados de Bolsonaro por enfrentamento do Congresso a decisões do STF. Quem assina essa matéria é a Marilice Pinto Vilela, de Brasília, matéria do dia 1º de janeiro de 2024, horário da publicação 15 horas e 46 minutos. Matéria mais uma vez aí da Gazeta do Povo. Vamos prestar atenção nessa matéria, nesse teor aqui da matéria e vamos identificar aqui o que realmente ele está falando, se nós estamos vendo ou não estamos vendo. Vamos aqui ao texto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o enfrentamento entre o Poder Legislativo e a Corte é fruto da articulação da bancada de parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada no último dia 30, Barroso afirmou que há uma motivação política de mobilização de bases radicais no discurso contra o Supremo. Segundo ele, esses parlamentares estão trabalhando para agradar as próprias bases. Barroso também acrescentou que o ex-presidente atacava o tribunal e ofendia os seus integrantes, com um nível de incivilidade muito grande. Em qualquer parte do mundo, isso seria apavorante. O presidente do STF ainda completa que na gestão do presidente Lula o ambiente está mais harmonioso. Eu mesmo já votei em teses que agradam e desagradam ao governo, como é meu dever fazer. A parte boa é que eu fui insultado em nenhuma das ocasiões. E esse já é um diferencial importante na vida, considera o ministro. Em setembro, o STF derrubou a tese que define o marco temporal para a apropriação de terras indígenas. Como resposta, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei na direção contrária do que foi definido pelo STF ao estabelecer o marco temporal para a demarcação de terras indígenas no mesmo mês de setembro. Os parlamentares também derrubaram os vetos feitos pelo presidente Lula. Na mesma época, o Senado Federal aprovou uma PEC que limita os poderes dos ministros da Suprema Corte. Barroso afirmou ter alertado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Roraima, que mexer no Supremo no ano em que foi invadido por golpistas antidemocráticos é uma simbologia ruim. Para Barroso, ministros não devem se importar com opinião pública sobre a corte. Preste atenção nisso, hein? Vou repetir. Para Barroso, ministros não devem se importar com opinião pública sobre a corte. Uma pesquisa
pelo Datafolha deste mês de dezembro apontou que a reprovação do STF cresceu, passando de 31% para 38%. Mas para o presidente da Corte, a opinião pública não deve ser tão considerada e que o Supremo tem feito muito bem ao país. Na defesa da democracia, nós prestamos um serviço importante. Nós conseguimos deter o populismo autoritário. Prestamos um serviço imprescindível ao país, que é a preservação da Constituição e da democracia, disse o ministro. Abre aspas, o Supremo cumpriu seu papel. Opinião pública é um conceito um pouco volátil. Ela varia e muda a opinião pública de lugar com frequência. Eu sou um sujeito que eu vivo para a história e não para o dia seguinte, ressaltou. Ele ainda disse que os temas tratados pelo STF dividem a população. Retornar aqui. Dividem a população e que, em alguma medida, está sempre desagradando alguém. Sobre os atos do dia 8 de janeiro, Barroso acredita que o STF deve tomar decisões duras para que as situações como essas não se repitam em eleições futuras. Ele ainda acrescentou que, na medida em que o tempo vai passando, essa reação vai diminuindo e as pessoas começam a ficar com pena. Ao falar sobre as punições recebidas pelo preso durante os atos. Aí a matéria da Gazeta do Povo. Nós vamos, evidentemente, aos comentários. Vamos lá. É impressionante, e volto a dizer, é impressionante, a atuação militante dos ministros do Supremo. Ministros esses que deveriam apenas guardar a Constituição e não alterá-la. Assim diz a Constituição do nosso país. Eles devem guardar e não alterar. Além disso, a lei da magistratura, que deveria ser aplicada a todos os juízes no Brasil, não importa juízes de primeira instância ou de última instância, como é o caso dos ministros do STF, diz que ao juiz é dado ali a clausura de não omitir opiniões políticas e nem muito menos ficar dando entrevistas sobre posições nacionais A, B ou C, principalmente se for no caso dos ministros do STF, porque algumas dessas questões podem cair ali no seu gabinete ou na sua turma ou no pleno para julgamento, e eles fazem parte dessa composição para julgamento. Mas a matéria, ela nos traz assim aquela visão, acho que da época do autoritarismo dos reis, que somente os puros sabem o que é democracia, sabem o que é lei, sabem o que é certo, o que é errado e sabe principalmente o que deve ou não ser falado. Cada vez mais essa situação cresce nos diversos pronunciamentos dos ministros que deveriam se calar e julgar de forma mais ágil os processos que estão em seus gabinetes. Eu vou colocar aqui alguns pontos que, lógico, nós fizemos a leitura completa e algumas coisas me chamou a atenção. Por exemplo, atribuir ali esse tal enfrentamento entre o Congresso e o STF aos aliados de Bolsonaro, ao próprio Bolsonaro e aos parlamentares eleitos com as pautas do Bolsonaro. Ora, será que os brasileiros não viram a atuação militante por parte do STF durante o governo Bolsonaro? Inclusive o impedindo de nomear o delegado-geral da Polícia Federal, a atribuição que cabia a ele, e aí inventaram uma articulação jurídica com base no artigo 37, dizendo que aquela indicação não poderia ser feita porque ela tinha caráter pessoal e não impessoal, como diz o artigo 37. Então ele cria uma narrativa para dizer, olha, nós não estamos fazendo nada de errado, é tudo culpa desse povo aí. Como se esse povo, né, não fizesse parte da população brasileira. Bom, segundo as maquininhas caça-níqueis, ela representa 58 milhões de votos. Outra questão importante aqui é a questão quando ele diz que neste momento há um ambiente mais harmonioso. Lógico. O sistema, vamos dizer assim, né, para evitar problemas, o sistema colocou quem eles queriam lá na presidência do Brasil.
Ou alguém tem dúvidas que Luiz Inácio era o candidato de todos aqueles que ocupavam os poderes em 2022? Além disso, as grandes negociatas voltaram ao Brasil, bilhões e bilhões de emendas estão sendo distribuídas para que o governo consiga governar. Isso, na verdade, segundo a própria Constituição também, é uma interferência do Poder Executivo no Legislativo. Podemos até dizer que é uma compra de votos. E podemos dizer também que é corrupção. Tudo isso descumpre a Constituição do nosso país. Harmonioso, lógico, vai ter que estar. Porque neste momento o Brasil está entregue mais uma vez à gastança pública, à tentativa de calar as pessoas através das leis que tentam implantar a censura, voltou à farra com dinheiro público. Realmente existe harmonia, não para as pessoas de bem, as pessoas probas, mas para aquela fatia antiga e muito conhecida que os brasileiros têm em mente, que é a fatia da classe política. Hoje eles estão muito bem, é lógico. Agora o povo está bem? Será que realmente os números que estão sendo divulgados pelo governo, os institutos de pesquisa, eles realmente refletem o que o brasileiro está vendo e sentindo nas ruas? Então, realmente, sob o ponto de vista dele, né, do presidente da corte, realmente o ambiente é harmonioso. Só que o ponto de vista dele, na verdade, não deveria valer muita coisa. Primeiro, porque ele não foi eleito, e segundo, ele não representa o povo brasileiro. Aqui também ele trata sobre a questão de que ele teria conversado, alertado o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né, que mexer no Supremo, né, no ano em que foi invadido por golpistas, é uma simbologia ruim. Bom, o presidente de um tribunal de justiça, vamos colocar aqui em termos mais baixos, do Tribunal de Justiça, do STJ e até mesmo do STF, ele tem que se envolver nas questões tratadas no legislativo? É essa a função dele constitucional? Ou será que a função dele é pura e simplesmente, primeiro, guardar a Constituição, como diz o texto constitucional, e não alterá-la e não interpretá-la de forma levada pela má-fé? Ou será que, e também, né, julgar processos, ou será que ele tem essa competência constitucional de ir lá falar com o presidente do Senado para dizer, olha, esse projeto de lei, esse projeto de emenda à Constituição, ele não pode ser aprovado porque isso é algo ruim? Não é parlamentar, não é congressista, não é deputado, não é senador. É um mero juiz, com outro nome, evidente, né? Porque juiz também, a gente não pode dizer que eles são, porque o juiz é aquele cara que presta um concurso dificílimo, passa por seus méritos, e não por indicações políticas, amizades políticas e outros termos mais jocosos que vocês já estão imaginando aí na cabeça de vocês. Além disso, ele diz que a opinião pública não interessa. Quer dizer então que eles podem fazer todo tipo de barbaridade, que a opinião pública ela não deve ser aferida, ela não deve ser levada em consideração, e que dessa forma eles têm que serem colocados num pedestal, e esse pedestal evidentemente inalcançável. Ora, eles mesmos dizem que nós vivemos numa democracia. Democracia não é, vamos dizer assim, algo que nós não devemos repetir aqui, mas democracia é democracia, governo do povo, é o povo que escolhe os seus destinos. Agora, se esse povo que escolhe os seus destinos, se isso aqui realmente é uma democracia, não pode ter a opinião pública negativa por realmente acreditar que o trabalho por parte dos ministros do STF e não da corte, porque a corte é o estabelecimento, né? E que essas decisões não devem ser rejeitadas, quer dizer, então nós realmente não estamos vivendo na democracia, porque a vontade do povo não é levada em consideração e não deveria ser levada em consideração. E ele até coloca aqui uma questão muito interessante, que é que eles são os grandes heróis brasileiros que deteram o populismo autoritário, né? E que protegeram a democracia. Ora,
Ministro, o senhor sabe mais do que qualquer analfabeto que o que se pediu foi nada mais, nada menos do que está escrito na própria Constituição, que vocês, ao invés de guardar, a deturpam, né? Então, nesse ponto, acho que a gente não... E ele coloca aqui como que se essa rejeição aferida através de uma pesquisa, ela é algo que é volátil, vai passar, opa, vai passar. As pessoas aqui hoje estão sendo incitadas, mas amanhã vai tudo ficar numa boa, nós vamos fazer os nossos esquemas, as nossas politicagens aqui, usando o tribunal, usando o Congresso, o Executivo. Olha, eu acredito que nem tão cedo, pelo menos aqueles que têm vergonha na cara, eles vão aceitar isso. O brasileiro hoje, ele sabe muito bem o que está acontecendo no país. O senhor não quer dar o braço a torcer porque o senhor realmente tem um lado, saiu de sua boca que o senhor e os seus amigos e aliados derrotaram o bolsonarismo, mas as pessoas sabem o que está acontecendo no Brasil. A única coisa que facilita o senhor fazer militância no seu cargo, que é uma excrescência, é que hoje os brasileiros não têm nenhuma ferramenta e nenhuma esperança em nenhuma instituição para resolver o país em termos constitucionais, republicanos e até mesmo democráticos. Essa é a diferença. Então, o senhor, com todo respeito, o senhor e sua trupe está reinando absoluto junto com o governo, junto com o Congresso, junto até, vamos dizer assim, com as Forças Armadas, e os senhores sabem que os brasileiros são reféns do que vocês querem, daquilo que vocês dizem que pode ou que não pode ser dito no Brasil. Agora, essas palavras que Vossa Excelência está dizendo, elas são palavras que valem menos que um papel higiênico, porque não tem um brasileiro que procura se informar sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos que não tenha uma visão negativa do seu trabalho e dos ministros da corte. Está todo mundo vendo, não adianta. A única diferença do passado para este momento é que o brasileiro está realmente de mãos atadas sobre uma ditadura velada. Esse é o ponto. E nós vamos finalizar esse vídeo aqui para dizer uma coisa que é importante. A questão que envolve o Supremo Tribunal Federal, a sua atuação, decisões, as posturas dos ministros, é um projeto muito bem articulado pelo Partido dos Trabalhadores e seus políticos. Dificilmente nós vamos sair desse câncer que é a atuação dessas pessoas à frente de um poder no Brasil. Esse é o problema. Eles estão estragando a imagem do Poder Judiciário, porque muitos juízes que a gente conversa, eles se colocam ali de forma muito indignados com o que está acontecendo. Então eles estão destruindo a imagem do Poder Judiciário, a credibilidade que tinha o Poder Judiciário brasileiro. Eles estão destruindo a Constituição, eles estão destruindo o bom direito, que são ali as grandes doutrinas, as grandes jurisprudências nacionais. E a impressão que dá é que no Brasil nós vamos até ter eleições, mas aquele que vai comandar o Brasil não vai ser aquele que vai ser eleito pelas maquininhas caça-níqueis. Está muito claro isso. E a sensação que eu tenho e a que eu reparto com os nossos telespectadores é uma sensação de que nós realmente somos idiotas e que nós não conseguimos enxergar nada do que está acontecendo no Brasil e que somente eles enxergam e que eles foram ungidos, né, por sei lá quem, que dá a eles o título, né, o título maior para dizer aos que estão abaixo o que realmente é ou não é, o que pode ou não pode, o que pode ser dito ou não pode, o que é verdade e o que é mentira. Se os senhores pegarem qualquer vídeo aí
realmente de pessoas que visitaram a China, a Coreia, Cuba, o Irã, os senhores vão ver que a postura é a mesma. É uma casta dando as ordens, não pode ser questionada, a sua expressão ela é caçada e eles é que vão dizer a você o que é e o que não é, e ponto final. E não tem uma chave para que você abra essa porta e saia daquele ambiente. É impressionante o que está acontecendo no Brasil. Essa matéria, com certeza, vocês já viram em outros locais, mas essa análise aqui que nós temos que fazer sobre essa matéria, talvez todos conheçam. Mas é bom que vocês percebam que estes atos, eles estão sendo executados diariamente, repetidos para que se firme a convicção sobre isso, e aqueles que não buscam uma orientação fora dessa bolha que está sendo criada pela grande mídia, políticos e também ministros do STF, eles vão acreditar nisso. Eles realmente acreditam. Fica aí o registro para todos os nossos amigos aqui do canal Patriota Demais, essa matéria, uma matéria dantesca, uma matéria que traz aí ao brasileiro o que realmente hoje está acontecendo no nosso país. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever aqui no nosso canal, se tornar membro na tecla Seja Membro que está abaixo do vídeo, também seguir as nossas redes sociais e ingressar nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Signal. Tudo isso está abaixo do vídeo na descrição. É só procurar que você vai estar aí dentro das nossas redes sociais. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.